Bom, e as interações intermoleculares influenciam diretamente em diversas propriedades físicas das substâncias. E uma delas é a temperatura de ebulição, que é a temperatura na qual uma substância se vaporiza pelo processo de ebulição. Quanto mais fortes forem as interações entre as moléculas, maior será a quantidade de energia necessária para separá-las e levá-las ao estado gasoso. Assim, mais alta será a temperatura de ebulição de uma dada espécie química. E aqui nós temos uma outra simulação chamada temperatura de ebulição, na qual nós podemos ver a diferença de intensidade das forças intermoleculares que atuam em cada substância ao aquecê-las. Então, aqui nós temos uma substância cujas moléculas são apolares, e aqui nós temos uma outra substância cujas moléculas são polares. Percebam que, ao fornecer energia para ambos os sistemas, a gente percebe que as moléculas da substância apolar se separam com muito mais facilidade, o que mostra que as interações estabelecidas entre elas são bem mais fracas do que as interações existentes entre as moléculas polares. Então, lembrando sempre que as interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido são mais fracas do que as interações do tipo dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. É importante salientar que o tipo de interação intermolecular não é o único fator que determina esta propriedade física. Não se pode generalizar que todas as substâncias polares possuem temperatura de ebulição maior em relação às apolares, porque isso não é verdade. Então, por exemplo, nas condições ambiente, a amônia, que é NH3, é uma espécie polar e que se apresenta no estado gasoso, enquanto o iodo, que é o I2, é apolar e se apresenta no estado sólido. Então, existem outros fatores que influenciam a temperatura de ebulição. Eles estão sim relacionados com as interações, porém, o tipo de interação não é o único fator que vai determinar a força total das interações entre as moléculas. Outra propriedade influenciada pelas interações intermoleculares é a solubilidade. A miscibilidade de uma substância em outra será determinada pela natureza das polaridades de ambas substâncias e das interações que estabelecem entre si. É esperado que substâncias polares interajam melhor com substâncias polares e que substâncias apolares interajam melhor com substâncias apolares. Então, semelhante interage melhor com semelhante. Então, para falar um pouco mais disso, nós podemos nos perguntar: o que é uma solução? Solução é um sistema homogêneo constituído por duas ou mais substâncias, e nela nós temos o solvente, que é a substância que dissolve, presente em maior quantidade, e também nós temos o soluto, que está presente em menor quantidade e é dissolvido. E como ocorre a dissolução de uma substância em outra? Para que esse processo aconteça, é necessário o rompimento das interações solvente-solvente e das interações soluto-soluto, que darão lugar às interações soluto-solvente. Quanto mais a formação dessas interações soluto-solvente for energeticamente favorável, maior será a extensão da dissolução e maior será a solubilidade de uma substância em outra. Mas como assim energeticamente favorável? Bom, para que haja o rompimento das interações soluto-soluto, há um certo consumo de energia, assim como também há um consumo energético para se romper as interações solvente-solvente. A dissolução será energeticamente favorável se a formação das interações soluto-solvente garantir a liberação de uma quantidade de energia maior do que a que foi consumida. Então, isso remete àquela conversa que nós tivemos lá atrás sobre estabilidade química, vocês se lembram? Quanto menor for a energia de um sistema químico, maior será a sua estabilidade e maior será a quantidade de energia necessária para desfazê-lo. Então, a mesma ideia vai se aplicar à formação de soluções. Percebam que, nesse gráfico aqui, nós temos um sistema sendo representado em seus estados inicial e final. Ele é constituído de duas substâncias, a azulzinha e a amarela, que inicialmente estão separadas. Em seguida, elas são misturadas e ocorre o processo de dissolução, ou seja, ao rompimento de interações soluto-soluto e de interações solvente-solvente. Em seguida, ao estabelecimento de interações
soluto-solvente, que compensam o consumo energético nos rompimentos que ocorreram anteriormente. Então, reparem que o sistema, no seu estado final, se encontra em um nível energético menor em relação ao seu estado inicial. Então, neste caso, nós dizemos que o processo é energeticamente favorável e, com isso, a dissolução ocorrerá em larga extensão. Então, a solubilidade de uma substância em outra é alta. Este é o caso de se misturar substâncias de polaridades semelhantes. Por exemplo, a água e o açúcar, o etanol e a água, que são casos em que ocorre a formação de ligações de hidrogênio entre as substâncias envolvidas. Nós também temos benzeno e tolueno, no qual há a formação de interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. E se as interações soluto-solvente não forem energeticamente favoráveis? Vamos analisar o próximo gráfico. Neste caso, nós vamos considerar o seguinte: mesmo que seja desfavorável, a dissolução ocorrerá normalmente, apenas para que nós analisemos. Inicialmente, temos as substâncias separadas uma da outra e, em seguida, elas são misturadas, havendo a formação de uma solução. Então, o processo que vai ocorrer é o mesmo que foi descrito anteriormente. Da mesma maneira, há o rompimento de interações soluto-soluto e de interações solvente-solvente, em seguida ao estabelecimento de interações soluto-solvente que não compensam o consumo energético dos rompimentos que ocorreram anteriormente. Então, reparem que o sistema, no seu estado final, se encontra num nível energético maior em relação ao seu estado inicial. Neste caso, nós dizemos que o processo não é energeticamente favorável e, com isso, a dissolução ocorrerá em pequena extensão. Portanto, a solubilidade de uma substância em outra é baixa. Este é o caso de se misturar substâncias de polaridades muito distintas, como, por exemplo, a água e o gás oxigênio. A água é uma substância bastante polar e o gás oxigênio é uma substância apolar. Então, a solubilidade do oxigênio em água é muito baixa. Outro exemplo, água e iodo. A água é polar, o iodo, que é o I2, é apolar. Então, em ambos os casos, há a formação de interações dipolo induzido. A água já possui suas cargas parciais, ela é um dipolo, e ela acaba induzindo a formação de cargas, a formação de dipolos induzidos nessas outras moléculas apolares. O fato de o processo ser energeticamente desfavorável não significa que ele vai deixar de acontecer. A dissolução simplesmente acontece em uma menor extensão. Então, poucas interações soluto-solvente serão formadas, mantendo-se assim grande parte das interações soluto-soluto e das interações solvente-solvente que já existiam. Então, a maneira mais correta de se representar uma mistura de substâncias cuja interação é energeticamente desfavorável é dessa forma aqui, em que nós temos grande parte das interações soluto-soluto sendo mantidas e grande parte das interações solvente-solvente sendo mantidas, né? Então, existe sim uma certa interação, né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui no meio algumas substâncias, algumas moléculazinhas amarelas, porém são pouquíssimas. Então, a gente diz que a solubilidade, nesse caso, de uma substância em outra é baixa. Revisando rapidinho o que eu falei sobre a questão da energia envolvida no processo de dissolução, aqui nós temos uma substância representada por essas bolinhas verdes e elas serão misturadas à água. Então, neste caso, vão ser solúveis em água. Então, vamos ver o que acontece com a energia do sistema quando nós adicionamos água a essa substância aqui. Reparem que à medida que as interações entre a substância verde e a água são formadas, a energia do sistema tende a diminuir. Então, ocorre a formação de um sistema químico mais estável, né? É energeticamente favorável. Bom, então é isso a nossa aula de interações interpartículas. Quaisquer dúvidas que vocês têm, vocês podem enviar por e-mail e até a próxima aula.